Olá, caros acadêmicos e notáveis vencedores que desejam potencializar as suas vidas. Sou a professora Juliana Saldanha. Apresento-lhes o Instituto de Educação IVAS. O Instituto IVAS Cursos Online destaca o curso de elaboração de TCC na modalidade monografia. O nosso curso será dividido em 4 módulos. O módulo 1 abordará a definição e a conceituação do trabalho de conclusão de curso, cuja sigla é TCC. O módulo 2 abordará o elenco do tema, a delimitação do tema. O módulo 3 aborda a ferramenta do fichamento. E no módulo 4, a própria estrutura e redação da sua monografia. Já no módulo 1, vamos entender o que é de fato o TCC. O TCC é uma sigla que significa Trabalho de Conclusão de Curso, que objetiva uma investigação, uma pesquisa científica. Então, o TCC nada mais é do que uma pesquisa científica, uma investigação. Uma investigação sobre o quê? Sobre um tema que você mesmo elencou. Nas modalidades do TCC, nas modalidades do trabalho de conclusão de curso, tem-se a monografia, o artigo, a dissertação, a tese e até o relatório científico. É importante que nós entendamos que o trabalho de conclusão de curso é um trabalho de finalização de um curso superior e existem várias modalidades. O que é de suma importância que a gente entenda é que a monografia é solicitada principalmente na graduação, assim como o artigo é solicitado na especialização, para o mestrado a dissertação e para o doutorado uma tese. Nesse curso, o acadêmico vai aprender a como elaborar uma monografia. Portanto, o nosso público são acadêmicos que estão concluindo a sua graduação. A monografia deve ser entregue de forma escrita e também é exigida uma banca examinadora para a apresentação oral dessa monografia, onde a principal finalidade da banca é constatar se o acadêmico realmente fez e domina o conteúdo de sua pesquisa, já que o trabalho é de sua autoria. Sendo assim, o TCC, especificamente a monografia, é uma pesquisa científica que segue a padronização da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É a associação que normatiza os trabalhos de conclusão de curso de todas as faculdades do país, para que todos tenham uma mesma forma e a mesma aparência. Então, a monografia nada mais é do que uma pesquisa científica, aguçando o olhar investigativo do acadêmico para um tema que ele mesmo elencou, um tema que lhe instiga o desejo de investigação. Na pesquisa científica, o acadêmico escreve sobre o que ele descobre, e não escreve sobre o que ele acha, sobre o que ele pensa. Ele investiga autores, ele investiga as palavras e as concepções dos autores. Nesse tipo de texto, o acadêmico faz citações coletadas anteriormente através da pesquisa bibliográfica, utilizando a ferramenta do fichamento. A ferramenta do fichamento será abordada no módulo 3, mas é importante que o acadêmico entenda que o fichamento permite o armazenamento das principais teorias e concepções dos autores estudados de acordo com o tema que será investigado através da pesquisa. No fichamento, as falas dos autores são replicadas, armazenadas, preservadas tal e qual são escritas por eles. As palavras do autor são guardadas, preservando-se o ano de publicação e a página. No módulo 2, o acadêmico vai aprender a como delimitar o tema de sua investigação. A priori, é necessário que o tema seja pensado pelo pesquisador como um tema que provoca a sua curiosidade.
Falar de tema é se referir a uma determinada questão social, a um determinado assunto que o pesquisador elenca, determina que será objeto de seu estudo, de sua pesquisa. Como orientadora, indico perguntas-chaves que irão nortear suas ideias. Qual o tema que provoca o seu desejo de investigação? Qual o tema que inspira sua curiosidade para a pesquisa? Você não deve pedir sugestões do seu tema a ninguém, pois o tema é particular. Você precisa gostar do tema. Você precisa estar motivado para pesquisar sobre o tema. O tema propõe a investigação de algo que você deseja conhecer. Qual o tema que você deseja investigar no âmbito do seu curso? Respondendo a esses questionamentos, você vai pautar um tema. Trazemos alguns exemplos de tema: o marketing, bullying, autismo, reciclagem, ensino online. São exemplos de temas macros, temas amplos. Esses temas são amplos e macros, então temos que indicar um problema. O problema é algo que você deseja responder com a sua pergunta sobre o tema macro. O que você deseja investigar sobre esse tema? O que você deseja investigar sobre o marketing, sobre o bullying, ou sobre o autismo, ou sobre a reciclagem, ou até mesmo sobre o ensino online? Vamos pegar como exemplo o ensino online. O que você deseja investigar sobre o ensino online? O que você deseja saber, conhecer sobre esse tema? Bom, a sua resposta integrará o tema delimitado. Se o acadêmico deseja investigar os processos, o tema delimitado será os processos do ensino online. Se o acadêmico deseja investigar sobre os limites e possibilidades do ensino online, o tema será os limites e possibilidades do ensino online. Resumindo, para que consigamos delimitar o tema, primeiramente deveremos pensar no tema, seguidamente pensar no problema que envolve o tema, e só assim delimitar o tema a partir da resposta ao problema. No módulo 3, iremos abordar a ferramenta do fichamento. O fichamento é uma ferramenta que permite o armazenamento das principais citações dos autores que escrevem sobre o seu tema delimitado. O primeiro passo para essa organização é fazer o levantamento bibliográfico dos principais autores e obras que tratam sobre o seu tema delimitado, preservando o nome do autor, título da obra, edição, local, editora e data de publicação. É importante que esses dados sejam armazenados, pois eles serão utilizados nas suas referências bibliográficas que estarão contidas na última página de sua monografia. O segundo passo, retirar as citações que abordam o seu tema delimitado. E o terceiro passo é preservar o ano de publicação e a página. Nas citações, o ano de publicação e a página devem estar seguidos nessa citação. As citações devem conter o nome do autor, o ano de publicação e a página. Onde vamos utilizar as citações? No corpo de texto da monografia, nos capítulos da monografia. As citações configuram-se como a célula da pesquisa em cada capítulo. Estas vão estar contidas na monografia.
No módulo 4, conheceremos a estrutura da monografia, já disposta no anexo deste curso. Resumidamente, aponto que na estrutura da monografia existem os elementos obrigatórios e os elementos opcionais. Dentre os elementos obrigatórios, tem-se os pré-textuais, que são os que antecedem o texto, os textuais, indicados pela introdução, desenvolvimento e considerações finais, e os pós-textuais, que aparecem depois do corpo de texto da monografia. Os elementos pré-textuais obrigatórios são capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, resumo, abstract, sumário. Nos elementos textuais, tudo torna-se obrigatório: a introdução, o próprio desenvolvimento da sua monografia e as considerações finais. Nos elementos pós-textuais, o único que torna-se obrigatório são as referências bibliográficas. Explicaremos agora cada um dos elementos descritos. A capa. A capa deve conter a logomarca da instituição em que você está finalizando o seu curso, o nome da instituição, o nome do curso, nome do acadêmico, título do TCC, local e ano de sua elaboração. A folha de rosto. A folha de rosto deve conter o nome do aluno, o título do TCC e a indicação que a monografia foi apresentada ao seu curso como requisito para a obtenção do seu título de licenciatura ou bacharelado, indicando também o nome do orientador, o local e a data. A ficha catalográfica. A ficha catalográfica é uma ficha que contém as informações bibliográficas necessárias para identificar e localizar um livro ou qualquer outro documento, como no caso, a monografia. A descrição bibliográfica contém informações sobre o nome do autor, a edição, local de publicação, nome do publicador e data de publicação. As fichas catalográficas são obrigatórias em todas as publicações. A folha de aprovação. A folha de aprovação é assinada pelos membros da banca examinadora, cuja finalidade já foi exposta no módulo 1. O resumo. O resumo constitui-se em elemento obrigatório composto por uma sequência de frases que expressam os principais aspectos do trabalho e deve ser composto de contextualização do problema investigado, problema, objetivos da pesquisa, metodologia utilizada, resultados e conclusão da pesquisa. O abstract. Por se constituir em um elemento obrigatório, o resumo em língua estrangeira é uma tradução do resumo em língua vernácula. Pode ser elaborado em diversas línguas, como, por exemplo, espanhol, francês e inglês. O sumário. O sumário contém a enumeração das principais divisões, seções e outras partes do TCC. Deve apresentar a mesma ordem e grafia adotadas no conteúdo do trabalho. A introdução. A introdução deve ser elaborada após a conclusão dos capítulos. Na introdução, devem estar contidos o tema, objetivos gerais e específicos, a justificativa para a escolha do tema, a metodologia da pesquisa, o referencial teórico e a estrutura dos capítulos. Na estrutura dos capítulos. A estrutura dos capítulos deve conter o marco teórico da pesquisa, através das principais citações retiradas de sua investigação. A produção de dados sobre a pesquisa é preciso ser realizada, bem como a análise e as conclusões sobre o estudo. As considerações finais. As considerações finais apresentam os aspectos mais relevantes da pesquisa, apresenta a coerência entre problema, objetivos e respostas ao problema, apresenta também possíveis sugestões e relevância do trabalho. As referências bibliográficas. As referências devem conter sobrenome do autor, nome do autor, título da obra, subtítulo, edição, local, editora e data de publicação.